Os sinalizadores, ontem, momento inoportuno, Gabriel. Achei. Cruzeiro montando pra cima, os caras metem sinalizadores, a fumaça sobe, quebra o ritmo do time. Até isso teve. Exatamente. E o pior também é que o Cruzeiro também não vivia um grande momento, porque o próprio Lanús estava começando a chegar no ataque. Não era exatamente como se fosse a hora, o time estava deitando dentro de campo também. Claro que atrapalhou, pode atrapalhar até no começo da partida, mas, sinceramente, a conta não é só do torcedor, não. Tem que. Tá realmente vergonhoso ficar acendendo o sinalizador toda hora, ok? O pessoal não respeitava hora nenhuma o pedido da Poliana, locutora do Mineirão, hora nenhuma prejudicar o time. A multa vai ser grande, mas o cara que acende o sinalizador atrapalha tanto quanto aquele que joga cerveja no campo. E principalmente, quem está em campo atrapalha muito mais o resultado final, né? Ontem teve de tudo, né? Teve uma bola que, logo depois de um erro do Matheus Pereira, ele foi bater um escanteio do lado esquerdo das cabines de rádio, do lado direito de ataque do Cruzeiro, ele foi bater um escanteio e os copos começaram a voar no sentido ali do Matheus Pereira. Teve o problema do copo atirado contra o Marlon. Né? Como se resolvesse alguma coisa. Né? Agora, o comportamento da torcida não pode ser levado para isso aí, como se fosse um comportamento do torcedor, não, comportamento de meia dúzia no meio de individual. 60 mil. É individual. Né? Então, o cara que joga copo é um. É individual, mas vendo ali de cima, no rosto inferior ali, a galera já arremessando boné. Cara, tinha gente arremessando boné a dar com um pau dentro de campo e copo de cerveja, cara, realmente foi uma chuva. Foi um comportamento coletivo, infelizmente. Muita gente se deixou levar pela confusão para poder fazer isso, prejudicou o Cruzeiro. E olha, perda de mando de campo, acho que talvez seja até pouco para tudo que aconteceu ontem, né? Nós assistimos a questão dos sinalizadores no dia anterior, antes do jogo. Então. Durante o jogo foi uma burrice, cara. Uma burrice, não pode. Eu estou dizendo que há uma diferença brutal e nós vamos falar disso no YouTube agora. Então vamos... Vamos lá, vamos por parte aí essa questão dos sinalizadores, né? No dia anterior, na terça-feira, foi feito na Arena MRV, no pré-jogo, e a fumaça já estava minimizada na hora que deu o apito inicial, mesmo com fumaça, tá, gente? Tinha fumaça na hora que começou o jogo. Mas ali os jogadores e comissão técnica e arbitragem acharam que poderia correr. O Atlético vai ser penalizado da mesma forma que foi anteriormente, né? Fato, foi quase 180 mil dólares, dá uma cacetada de dinheiro. Né? Não vou nem dar conta de fazer a conta aqui agora. Mas, enfim, aí ontem o que aconteceu? O Cruzeiro entra em campo, a torcida do Cruzeiro faz aquela festa bonita, tá? A fumaça ficou densa. Por quê? Tem muitas variações para essa fumaça estar densa. O clima, umidade relativa do ar, a posição da cobertura do Mineirão. Então, tudo isso influenciou e prejudicou o início do jogo. 14 minutos de atraso. Então, ponto. O torcedor, naquele momento, já deveria ter entendido o seguinte. A fumaça não está dispersando. Atrapalhamos o início do jogo. Aí, quando o Cruzeiro faz o gol e estava em busca já do segundo gol, acendem novamente. Aí é o erro. Aí foi falta de inteligência de torcedores que pegaram e acenderam esses sinalizadores. Ponto. Eu acho que isso tem que ser colocado e tem que ser lembrado para não ser repetido. Então, que a torcida do Cruzeiro, em próximos jogos grandes, que vão existir muitos, não faça esse tipo de coisa. Posso falar rapidinho? Pois não. É só assim, para deixar claro, né? Eu sei que vai ter gente que não vai entender, né? Mas eu vou tentar literalmente desenhar. Aqui no papel, esse papel aqui, o torcedor do Cruzeiro não é responsável por esse recorte que eu falei. 16 jogos, 4 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Isso aí eu estou contando desde a partida contra o Botafogo, 27/7, até ontem. Ou seja, vai completar 90 dias na próxima segunda-feira. O torcedor do Cruzeiro não é responsável por esse momento. Ponto. Quem acendeu ontem, os fogueteiros que acenderam lá os sinalizadores, são responsáveis pelo atraso do início da partida e pela paralisação da partida aos 15 minutos do segundo tempo. Ponto. O que ia acontecer, a gente não sabe. O Cruzeiro, ele estava esboçando isso aqui, Isso aqui, A câmera talvez nem consiga focalizar o que eu estou falando, o tanto que seria a melhora do Cruzeiro. Isso aqui estava melhorando o Cruzeiro. Aí o jogo foi paralisado. O que ia acontecer? Não sei, mas foi paralisado. Agora, tem um aspecto muito sério. Além de ter infringido uma ordem da Copa Sul-Americana, eu acho que, da Conmebol, perdão, o que devem, uma coisa a gente sabe, e eu tenho certeza, que deixam eles
putos é a questão de atrasos. Eles são chatos com a questão do horário. É porque tem multa, né? Você que acendeu esse sinalizador no momento antes da partida e principalmente no segundo tempo, saiba que provavelmente, independente da... Hoje o Cruzeiro está 90% para a Sul-Americana, 99% pela Sul-Americana e 1% de Libertadores. Essa é a realidade do Cruzeiro hoje, tá? Com certeza, a possibilidade do Cruzeiro ser punido é muito grande, além de ser multado, tá? Por conta principalmente da questão do atraso do início da partida e do jogo ter sido paralisado. Ontem eu estava falando com um amigo que trabalhava na Fox e ele estava me dizendo que quando assina um contrato, a Conmebol com a detentora dos direitos, o atraso é punido, né? A Conmebol paga pelo atraso, mesmo que não seja dela. Por isso que ela cobra dos clubes e tal. Veja bem, eu não estou aqui meio que chancelando tudo que a Conmebol faz, não. Aliás, a Conmebol aplica multa por sinalizadores, aplica multa pelo atraso, mas, por exemplo, vou tocar nesse assunto de novo, o racismo, ela não aplica multa. Virou normal. Que né? ontem aconteceu. Ontem normal. aconteceu no Mineirão, foi provado, as imagens comprovaram, o cara foi lá, pagou uma fiança e foi embora, cara. Pé, tá na Argentina. Então, a Conmebol, ela é condescendente com isso, mas nas coisas que mexem com a estrutura dela, ela mete multa. Se o gramado tá, multa. Sinalizador, multa. Não sei o que, multa. E o racismo, não, o racismo para nós é de boa, porque não mexe na nossa estrutura, então tá de boa. É uma incoerência absurda. O que também não atenua é a cagada feita pelos torcedores lá ontem, né? Enfim, durante o jogo é sacanagem. Né? Gagi, agora só mudando um pouco o assunto, só para eu não esquecer, é porque você falou durante uma parte aí, você falou que a diretoria do Cruzeiro contratou muito bem na janela. Contratou bem. Muito bem, é porque ficou faltando um ponto que a própria diretoria estava atrás. A diretoria do Cruzeiro foi deixado claro que o Cruzeiro estava atrás de um atacante, mesmo já tendo contratado o Lautaro e o Caio Jorge, ok? Porque as informações que a gente tem que já estavam contratados o Lautaro, já estava contratado o Caio Jorge e o Cruzeiro foi atrás do Michael e o Cruzeiro foi atrás do Dudu. Tô certo ou tô errado, senhorzinho Malta? Então, ok. Então, para esse ponto, agora nós olhando para trás, vê a falta que faz. Quando vocês fizeram um comentário aqui agora, que a única opção para o sistema ofensivo do Cruzeiro ontem, para uma mexida, para mudar alguma coisa dentro do jogo, era a entrada do Vital. E agora eu pergunto para vocês, quando que o Vital mudou o jogo vestindo a camisa do Cruzeiro? Ontem foi a primeira vez. Mudar jogo. Ele entrou, sofreu a falta e deu um Fortaleza, chute. no Campeonato Brasileiro. Mudar jogo. Ele é o cara para você olhar... Contribuiu, eu diria. Contribuir. Mudar, não. É contribuir. Mudar jogo... Mudar é muito pesado. É muito diferente. Mudar é quando eu tenho um jogador... Eu tenho o Estevão no banco e ele muda um jogo. Isso. E esse vai virar um jogo. Se eu tivesse... Vou dar um exemplo aqui. O Michael muda jogo. Se eu tivesse o Michael no banco. Então... eu acho que a diretoria do Cruzeiro contratou grandes jogadores, mas deixou para trás uma convicção. Ela tinha convicção que precisava de mais um atacante. E hoje a gente vê que realmente precisava. Será que agora isso pode custar a temporada? Assim? Enfim. Isso pode custar o sonho da temporada agora também, né, Valu? Porque você olha para o banco, tinha Rafa Silva, sobre os jogadores contratados, será que eles são tão grandes quanto foi se vendido? Será? Wallace era líder de desarmes da Europa. Tá entregando grande futebol. Mas aí é outra coisa. O Mateuzinho chegou e encaixou. É outra coisa. Quem avaliou não foi eu não contrato, eu não trabalho no Cruzeiro. Eu só estou dizendo que assim, será que avaliaram para muito mais e prospectaram uma chegada... Pode discordar, Thiago. Você está discordando do que está acontecendo, não tem problema. Não, cara, mas você adora dar soco na realidade, fica à vontade. Mas não é o que está acontecendo, então, cara. Não tem problema. O que está acontecendo é o quê, então? Não, mas não é o que está acontecendo. Então isso aqui não existe, Quando os caras foram contratados, a gente tem que analisar o que eles fizeram antes. Não, a Thiago. gente está brigando com uma situação de que um cara que era até outro dia o jogador com mais desarme na Europa. Cara, e daí? Numa liga extremamente forte. Como isso afeta um jogo de semifinal de Sul-Americana, Thiago? Então, você tem que ser mais prático, cara, às vezes. Valor. Como isso afeta Mas se você quer um que eu jogo seja de mais prático, a sua pergunta precisa ser mais prática. Você perguntou, os caras têm esse tamanho todo?
Pô, pra mim eles têm. Tem, claro A que pergunta que você fez Então foi eles, essa. vão entregar Mas desempenho, a Copa eu imagino Sul-Americana que e vão entregar o eles vão Cruzeiro entregar futebol. e vão entregar o Cruzeiro na Libertadores. imagino As que em algum avaliações momento foram eles feitas vão entregar certas. futebol. Então tá ótimo. Agora, podem ficar tranquilos, Agora, torcedores. se a sua pergunta é essa, é uma coisa. Se a sua pergunta é, ele entregou no jogo de ontem? Não entregou. Não tem como eu te responder uma coisa e você quer me perguntar outra. Não, tá bom. São... Mas eu acho o Wallace gigante. Eu acho o Matheus Henrique um baita jogador. O que eu questionei acho foi o Lautaro bom se o jogador. tamanho é realmente esse todo. Eu não falei que são maus jogadores, só para deixar bem claro. Sim, se mas não houve um erro na avaliação. eu- Tem diferença de eu falar que você é um jogador muito bom e de eu falar que você é craque. É só isso que eu Mas poderei. quando eu digo que eu mais acho o nada. cara gigante, é porque eu acho o cara muito acima da média. Tá certo, Pro tudo nosso bem. futebol, eu acho muito Eu só acima estou da questionando média. se Ele essa não tem avaliação rendido. não é nem sua, de quem trouxe, Não, tá mas certo. eu entendi o que Só você está isso. falando, eu só estou dizendo que assim, cara, pra mim, esses caras são muito acima da média. Tanto o Matheus quanto o Wallace. Deixa eu pensar outro que possa ser muito acima da média. Eu acho Caio que é são uma os dois. experiência. E o Cássio? E o O Cássio? Cássio, sim. Fora isso, cara, os outros são bons jogadores. O Caio Jorge é bom jogador. Pra mim é quem tem mais entregado de linha hoje no Cruzeiro, porque o Matheus Henrique ficou fora, Não dá nem lesionado. para saber como é que ele fez Mas um gol ontem. Não recebe nenhum tipo de O bola. Caio Jorge, quando ele tem a bola no pé, na grande área, na pequena área, ele tá guardando. Ele tá resolvendo, ele Sim, tá ele tá entregando. fazendo dele. Então é um jogador que, por mais que eu não acho que seja um gigante, eu acho bom centroavante, ele tem entregado como um bom centroavante entregaria. Agora, o grande problema desse Cruzeiro é que os caras que todos achávamos que iriam muito bem, tipo o Wallace, Matheus Henrique, cara, pra mim o Cruzeiro teria o melhor meio campo do Matheus Brasil. Henrique, com o você nem dá pra tá colocar jogando bem, na cara. cara dele, Sim, sim. sabe? Mas o eles Wallace, ainda- o eles Wallace é ainda não- decepcionante, eles o Wallace, ainda então. não Se chegaram o lá. Wallace tomou de ladrão, cara, essa é a no último palavra. terço, É é loucura. decepcionante, Eu o acho Wallace. que Matheus isso- Henrique ontem nem era pra estar em campo, na verdade. Então entrou por E causa ele teve um bom momento. É. Um dos poucos bons momentos, ele tem um lance de fora da área que chute um lance totalmente dele ainda. Não, a bola, é muito aquela pela bola que o Marlon estava circunstância. impedido também, que foi um dos poucos lances de E perigo. sabe tava uma coisa impedido que e tal, mas- incomoda? A gente não tá falando. Beleza, eu concordo com uma coisa que o Diniz disse. O Cruzeiro ficou muito longe das competições, desse nível de enfrentamento. Tá. Aí você vai olhar assim para os jogadores, a experiência de cada um. Exatamente, cadê essa experiência em serviço do Cruzeiro? O Cássio não precisa falar. João Marcelo estava no Porto. O Marlon tem carreira na Turquia. O Willian já jogou na Alemanha. Matheus Henrique, o Wallace, a gente acabou de falar, vindo da Itália. Matheus Pereira, Premier League, entendeu? A gente, Verón também, já foi lá em Europa e voltou. Cara, cadê a fagulha desses caras de chamarem um jogo como o de ontem? Olha, galera, hoje o nosso time tá meio desorganizado, mas, sabe, vamos tentar um jogo... Cara, o Lanús ficou muito à vontade no Mineirão, muito, e só não... Como é que é o nome daquele 8? Só não conquistou uma coisa um pouco Não, pena, melhor, não. o Peraí. Ricardo Zelinski, porque ele é ultra defensivo. bódio. Perder de 1-0 para ele Bódio. estava bom, 1-1 extraordinário, a possibilidade de vitória, Deus me livre, de tão defensivo que ele é.